E agora é o seguinte, ontem, no meio de tudo, Libertadores, Sul-Americana, passa, não passa, cai, Flamengo, não sei o quê, o Santos jogou. O Santos fez um amistoso contra o Red Bull Leipzig, que perdeu ainda por cima, 3-1. Tomou um chocolate. Tomou um chocolate, o jogo foi em Bragança. E aí, é claro, o Neymar teve que jogar, porque fazia parte do contrato, jogou e o Santos perdeu. E o pai do Neymar se manifestou sobre fica, não fica e tal. É por isso que a nossa enquete que está no ar é sobre isso. A pergunta é quem depende mais um do outro? O Neymar do Santos ou o Santos do Neymar? Por enquanto, ela tá. Eu vou dar uma parcial aqui da nossa enquete para vocês, mas o pai do Neymar, vamos ouvir o que ele falou e a gente comenta. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade para o Santos e o Santos estaria devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. Gente, a gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos, o clube falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Não é isso. O risco ficou todo para nós. E ficou tudo para o Neymar. Entendeu? Mas se o Neymar não se recuperar, o que a gente vai fazer com o segundo semestre dele? Olha os riscos que a gente está correndo. Então, as pessoas analisam por um tema muito ruim. E é muito difícil você explicar para quem não quer entender. Rapaz, o pai do Neymar, só faltou ele falar, olha, eu tô fazendo um quebrão um galho aqui pro Santos. Favorzinho. E é isso, não se vira, Casão. É assim, você espera o quê do pai do Neymar quando ele vai dar uma declaração? O que você espera? Soberba, prepotência e arrogância. Isso foi um show, um espetáculo de prepotência, arrogância e soberba. Eu poderia fazer um contrato de 3, 4 anos e sentar em cima do contrato. Você está sentado em cima do contrato. Cara, não é que você poderia ficar sentado em cima do contrato. Está sentado. O Neymar está machucado, não joga. Eu vi uma parte do jogo ontem, o primeiro tempo, não jogou nada, não tem ritmo, perde a bola e não volta para marcar. Está sem agilidade, sem explosão. Não foi um favor, não é uma solidariedade do Neymar com o Santos. É solidariedade do Santos com o Neymar também. O Neymar não tem mercado, gente. Ele fala, o pai do Neymar fala como se o Neymar fosse aquele cara do Barcelona, que o mundo todo estava querendo e ele escolheu o Santos. Ele não escolheu o Santos, só tinha o Santos. Só tinha o Santos. Como quando o PSG anunciou que não queria mais o Neymar, só tinha o Al Hilal. Não tinha outra. Não tem outro. E não vai ter outro. Se acabar o contrato dele, não vai ter outro, porque ele não jogou nada no primeiro semestre até agora. E não vai jogar, né? Tem mais um jogo domingo. E aí? Tem mais um jogo domingo. Depois vai acabar o contrato. E aí? Quem vai contratar? O que ele fez para ter mercado? O pai do Neymar, ele fala assim, é difícil explicar para quem não quer entender. Né? Foi o final. É difícil explicar as coisas para quem não quer entender. Não. É você que está vivendo em Marte. Você está num universo paralelo. Você não está vendo a realidade. E outra coisa, o Neymar está recebendo. O Neymar ganha uma fortuna por mês. Não é uma solidariedade. Que solidariedade é essa? Eu sou corintiano, comecei no Corinthians, o Corinthians era numa fase ruim, então eu vou voltar pro Corinthians por solidariedade e vou ganhar 21 milhões por mês. Porra, que solidariedade é essa? Ah, gente, pelo amor de Deus, dar corda pro pai do Neymar falar, é isso que a gente vai ouvir. Esse tipo de coisa que a gente vai ouvir. É isso. Quem precisa mais do outro, a nossa enquete. Santos do Neymar, 39%. Neymar do Santos, 61% a nossa enquete por enquanto, Arnaldo. Eu acho que o Santos se colocou numa armadilha, né? Nessa situação, desde o início das conversas, porque era uma situação muito incerta e que, evidentemente, quem tem a grana comanda o processo, né? E o Santos não tinha grana.
eu fico também, a minha dúvida, acho que o presidente Marcelo Teixeira precisava esclarecer isso com urgência, além do Neymar, quem bancou? Porque o Santos fez várias contratações que ele não tinha condição de fazer para esse projeto Neymar, para o Neymar ter companhia, entre aspas. Contratou jogador do Chelsea, do Benfica, do Porto, né? Não foi só o Neymar, o custo Neymar. E agora fica uma situação de incerteza sobre o Santos eliminado da Copa do Brasil com o Neymar, né? Só essa ressalva. E tem uma missão só esse ano que é ficar na primeira divisão. O Neymar e o projeto Neymar e o entorno, só ficar na primeira divisão é o objetivo, não se banca, né? E acho que essa declaração do pai do Neymar, ela é uma espécie de um tapa na cara, né? Foi preciso que ele escancarasse outra vez essas características que o Casão descreveu há poucos para que a gente entendesse que o Neymar, com o Santos, meio considera estar fazendo um favor. O jogo de ontem, só para entender, foi bancado pelo Neymar pai e sua empresa, por conta de patrocínios, etc. e tal, para essa situação. O jogo para valer é o que o Casagrande descreveu. Contra o Botafogo, no final de semana, é um jogo que vale muito para o Santos tentar sair, enfim, da zona de rebaixamento. Mas o depois, né? O segundo semestre, o resto do Campeonato Brasileiro, qual vai ser o Santos? Como é que vai estar o Santos esportivamente e também financeiramente? Eu acho que depois de ouvir o pai do Neymar na beira do campo, o presidente do Santos precisava dar uma entrevista esclarecedora para o seu povo, para a sua torcida, porque é inacreditável como o clube está subserviente à família Neymar nessa situação, nessa altura. Pois eu concordo, né? Eu acho que é a hora do presidente falar, Casão. Hora do cara chegar e falar assim, olha, a situação é essa, temos assim, vai ser, vai ficar, não vai ficar, tá bom pro Santos, não tá, precisamos ou não. Claro, o Marcelo é responsável por tudo isso que está acontecendo. E tem uma outra coisa, tem outro detalhe, que como a entrevista do pai do Neymar foi tão absurda e fora da realidade, nós esquecemos de outras falas. O Neymar ontem deu uma entrevista também. E ele falou que o time do Santos, ele repetiu que esse elenco do Santos tem que ficar lá em cima na tabela. Eles estão fora da realidade, assim como o Marcelo Teixeira já falou isso diversas vezes. Eles estão fora da realidade, eles estão vendendo uma ilusão para o torcedor santista. O Marcelo está envolvido nisso. O torcedor santista fica ouvindo isso, que o time tem que ficar lá em cima na tabela, que o Neymar também falou ontem assim, nós temos que ter vergonha na cara para salvar o Santos. Cara, quem não está jogando até agora é ele. Os outros jogadores estão ali treinando, correndo, indo pro jogo, perdendo, jogando mal, perdendo jogos, mas se esforçando. É ele que não está jogando. Está machucado, que vai pro Carnaval, troca o Santos pelo Carnaval, troca o Santos pelo Kings League, troca o Santos por festa e vem falar que tem vergonha na cara. Quem que tem que ter vergonha na cara nessa história aí? É só analisar friamente. Quem tem que ter vergonha na cara nessa história da situação do Santos? Gente, o Marcelo Teixeira está envolvido em relação à família Neymar. E ele tem que dar uma explicação. Só que eu acho que ele não vai dar uma explicação porque ele está do lado da família Neymar. Ele não está do lado do Santos. Perfeito. Relíquia do Rock chegando, mas eu quero que você fale rapidamente, Arnaldo, em 5 segundos. Se você fosse o presidente do Santos hoje, você falava Neymar fica ou Neymar tchau? Neymar, tchau, fazia um time de acordo com a minha possibilidade. Até porque eu acho que essa aventura não se provou interessante até agora, nem esportivamente, nem financeiramente.